Em poucas palavras, um oferecimento da primeira igreja presbiteriana do Recife, numa abordagem direta sobre o mundo, a vida e a sociedade à luz da palavra de Deus, com o pastor Augustus Nicodemos. Bem-vindo ao programa Em Poucas Palavras, que também é transmitido pela Rádio IPB, onde todo fim de semana tem maratona em poucas palavras, sábado e domingo direto, um após o outro. Sou Denis Cavalcante e ao meu lado o pastor Augustus Nicodemos, pronto para mais um questionamento. Olá, Denis, querido ouvinte, obrigado pela sua audiência. Mais um programa em poucas palavras, na expectativa de que seja uma bênção na sua vida. Muito obrigado aí pela sua ajuda, viu, Denis? Seu companheirismo aqui, sua amizade, fazendo junto esse programa. Tem sido divertido, né? Tem sim. Inclusive, pastor, eu fiquei contente quando naquele encontro do MEAME o senhor me apresentou uma pessoa que foi convertida ouvindo o programa Em Poucas Palavras. É verdade. Foi um momento emocionante ver o fruto prático do nosso trabalho. Uma pessoa que se converteu através do nosso programa. E há muitas outras. E não só pessoas que se converteram, mas crentes que tinham dúvidas, que tinham problemas e que foram abençoados e transformados através do programa, né? Graças a Deus por esse grande privilégio. Pastor, hoje temos a pergunta do Rafael Guedes. Na verdade, são duas. Ele diz o seguinte: como saber se fui predestinado para a salvação por Deus? A segunda: caso eu acredite que não fui predestinado, devo continuar orando e levando uma vida cristã? Tá certo. Em primeiro lugar aqui, a nossa saudação a você, Rafael. Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, que você continue perseverando aí na fé cristã. Vamos lá para a sua primeira pergunta: como saber se fui predestinado para a salvação por Deus? A Bíblia diz que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu para a salvação aqueles que Ele quis de entre a raça humana. Só que essa eleição e predestinação, elas não foram para a salvação somente no sentido de perdão de pecados. Porque o conceito de salvação na Bíblia é muito amplo, Rafael, e inclui não somente o perdão de nossos pecados, mas também a libertação do poder do pecado. Ou seja, uma pessoa que foi eleita, ela foi eleita também para ser santo. Como Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, graças a Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Isso é Efésios capítulo 1, verso 3. Paulo está dizendo aí nessa passagem que Deus nos elegeu para a santidade e para sermos irrepreensíveis diante dele. Isso significa que uma pessoa que foi predestinada por Deus para a salvação, ela vai experimentar esse processo que nós chamamos de santificação, que consiste em você cada vez mais abandonar o pecado e cada vez mais se achegar a Deus, dizer não às práticas pecaminosas, fugir das tentações e viver uma vida santa, reta, piedosa, a vida de oração, de santidade, cheia do Espírito Santo. Isso é um processo que dura a vida toda e que é um processo crescente e tem seus altos e baixos, e é incompleto, imperfeito e inacabado aqui nesse mundo, mas ele tem que existir. Ou seja, uma pessoa que foi predestinada, ela tem que mostrar sinais de santidade, de odiar o pecado, detestar o pecado. Quando ela cai em pecado, ela se arrepende, ela lamenta, ela fica decepcionada consigo mesma, triste, e ela procura Deus, pede perdão a Deus, se levanta e, com a graça de Deus, ela recomeça a sua caminhada. Ou seja, esse processo de santificação é a marca do verdadeiro eleito e do verdadeiro predestinado. Há pessoas que estão na igreja e que não foram salvas, não foram eleitas nem predestinadas, elas até podem apresentar assim uma vida de santidade por fora, né? Moralidade, piedade, e cantar os hinos, ler a Bíblia, fazer orações, mas elas não têm quebrantamento, elas não têm convicção de pecado, elas não têm temor a Deus, elas não têm arrependimento profundo no coração, que só o Espírito Santo de Deus pode produzir. E o Espírito Santo de Deus só produz isso naqueles que são eleitos. Então, respondendo a sua pergunta, primeira pergunta, Rafael, eu diria que você sabe se é predestinado examinando a sua própria vida, examinando a sua conduta, suas decisões, suas escolhas e comparando com o quadro que a Bíblia dá do que é um verdadeiro cristão. Pega, por exemplo, lá em Gálatas, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz quais são as obras da carne.
Ele fala de prostituição, impureza, lascívia, ele fala de engano, feitiçaria, glutonaria. E aí você olha para a sua vida. Você é uma pessoa que vive assim, na prostituição, na imoralidade, na impureza sexual. É uma pessoa que vive na prática da mentira, na prática da enrolação, de enganar os outros. Você é uma pessoa fingida. Você abriga ódio no seu coração, raiva, mágoa contra as pessoas. Então, estas coisas não procedem de um coração que é verdadeiramente convertido. Uma pessoa que é crente, eleita e predestinada, ela não vive na prática dessas coisas. Pode até acontecer que, eventualmente, ela tropece e diga e fale uma dessas coisas, ou faça uma dessas coisas, mas ela se arrepende disso. Ela odeia isso e ela, então, quer crescer e nunca mais praticar esse tipo de coisa. No mesmo capítulo, lá de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão. Examina a tua vida, Rafael, e pergunta: eu vejo isso em mim, eu perdoo, eu sou manso de coração, eu amo as pessoas, eu quero viver uma vida honesta diante de Deus, eu quero fazer o que é justo diante de Deus e dos homens. Se você percebe estas coisas em você, essa é a marca do verdadeiro eleito e do verdadeiro predestinado. Há uma última marca aqui que eu queria falar e dizer para você. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. João Calvino chamou isso do testemunho interno do Espírito Santo, para se referir ao fato de que é o Espírito Santo que produz certeza da salvação no íntimo do coração da pessoa. Então, o verdadeiro eleito, o verdadeiro predestinado, ele pode até passar por momentos de questionamento, como parece, por exemplo, que você está passando. Ele pode duvidar se realmente ele é salvo, porque às vezes ele cai em pecado, né? E ele diz assim: como é que uma pessoa eleita, predestinada, ela pode cometer um pecado desse? Então, às vezes, ele pode passar por isso. Mas ele nunca vai abandonar a fé, ele nunca vai abandonar a confiança em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo o preserva, o Espírito Santo o guarda, e lá no íntimo do coração ele sabe que ele realmente é de Deus. O que me leva aqui à sua segunda pergunta. Você diz: acaso eu acredite que não fui predestinado, devo continuar orando e levando uma vida cristã? Ora, Rafael, se você vai continuar orando e levando uma vida cristã, é porque você é predestinado, porque você é eleito. E que motivos você teria para dizer que não foi predestinado? Que razões você teria para dizer que não é predestinado? Se você está dizendo o seguinte: mesmo que Deus me mande para o inferno, eu vou continuar crendo nele, orando a ele e vivendo de acordo com o que ele manda. Ora, só um eleito, uma pessoa que de fato ama a Deus e tem fé em Deus, diria uma coisa dessa. Então, descanse o seu coração, examine as evidências da sua vida, ouça a voz do Espírito Santo no íntimo do seu coração, testificando que você de fato é filho de Deus, e faça aquilo que Pedro diz na sua segunda carta, logo no início: procure confirmar cada vez mais a sua vocação e a sua eleição, através da vida de santidade e de serviço a Deus aqui nesse mundo. Deus abençoe sua vida. Rafael Guedes, ouvinte do nosso programa Em Poucas Palavras. É com você, Denis. Pastor, essa sua resposta vai ajudar muita gente que tem a mesma dúvida. Eu espero que sim, Denis, e não são poucos, né? Isso, exatamente. Muita gente fica em dúvida, mesmo vivendo na igreja, por conta de momentos que ele tem raiva, principalmente quando ela se sente injustiçada por outras pessoas na igreja. Olha, Denis, isso é tão verdade, né? O que está por detrás desse pensamento é que o eleito, ele é perfeito, que o predestinado, ele não cai em pecado. Isso não é verdade. Mesmo que a pessoa seja eleita, predestinada para a vida eterna, ela continua sendo pecadora. É um pecador justificado, perdoado, mas ainda um pecador. E um eleito, ele pode tropeçar, ele pode cair. Isso não quer dizer que ele anula a eleição, porque logo em seguida o Espírito Santo vai trazer ele de volta, vai consolar, vai confirmar, ele vai se levantar, ele vai andar e de novo nos caminhos de Deus. Amém, pastor.
Você acabou de assistir Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Visite-nos à Rua das Crioulas, número 120, Graças, Recife, Pernambuco. Site www.primeiraigreja.org.br. E-mail empoucaspalavras@primeiraigreja.org.br.